Olá, povo de Deus, tudo bem? Louvado seja o nome de Jesus. Eis-me aqui mais uma vez. Louvado seja Deus com a graça e a grande e infinita misericórdia do Senhor para trazer a santa e poderosa palavra de Deus para todos vocês. Uma palavra que transforma, uma palavra que perdoa, que liberta, que cura, que salva o mais vil pecador, se tão somente ele acreditar na palavra de Deus e agir à altura dela, tá certo? Glória a Deus. Eu quero mandar a paz do Senhor Jesus Cristo para todos os nossos amados e queridos irmãos que a partir deste momento está assistindo esse vídeo maravilhoso. Louvado seja Deus. Não importa o seu credo religioso, não importa a sua denominação, não importa a sua posição social. Louvado seja Deus. O importante é que você parou nesse momento para assistir esse vídeo. Isso é uma prova que você é de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Eu sou o pastor Givanildo Costa, da Igreja Senhor dos Exércitos, que fica aqui na Paraíba, em Várzea Nova, no loteamento Boa Vista, por trás do 16º RCMEC. E nossos dias de cultos são aos domingos, às quartas e às sextas-feiras, às 7h30 da noite, sendo que nas quartas-feiras nós temos um maravilhoso culto de cura divina, milagres e libertação. Se você se encontra enfermo, doente, problemático, desenganado pela medicina, se você toma remédio controlado, louvado seja Deus, Deus tem um milagre para você, louvado seja Deus. Eu mesmo estou nas quartas-feiras, todos os cultos, mas nas quartas-feiras também, pregando a palavra de Deus e ungindo uns enfermos com óleo, com o santo azeite, como manda a palavra de Deus, expulsando o mal da vida daqueles que aqui comparecerem e determinando a cura, determinando a saúde, a bênção e a vitória. Se você vier em nossa igreja, você vai ver que nós temos vários objetos de pessoas que foram curadas. Nós temos cadeira de roda, nós temos moletas, bengalas. Isso é uma prova que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o mesmo. Pois bem, glória a Deus. Eu vou trazer a palavra de Deus para vocês neste momento, que se encontra, louvado seja Deus, no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. Louvado seja Deus. Que diz assim: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Meus amados e queridos irmãos, glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. O profeta Oséias, que foi quem escreveu este livro, que traz o nome dele, louvado seja Deus, ele via o povo de Deus sofrendo, ele via o povo de Deus enfermos, doentes, problemáticos, louvado seja Deus, derrotado na vida, e ele ficava pensando qual era o motivo daquilo ali. Louvado seja Deus. E ele não entendia, louvado seja Deus, o motivo, por quê. E ele buscou a Deus, e o Senhor Deus deu a resposta para ele, exatamente nesse versículo que nós lemos. O Senhor Deus disse a ele: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Isto faz mais de 2000 anos. E hoje a história é a mesma. Louvado seja Deus. Já se passaram mais de 2000 anos que Deus disse isso a Oséias. E o Senhor Deus continua dizendo para mim, para você, para nós, a mesma coisa. O povo dele está sendo destruído porque falta conhecimento. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Se fosse, meus amados irmãos, o povo do mundo sofrendo, não era de admirar. Louvado seja Deus. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno.
o mundo estava fazendo a vontade de Satanás, louvado seja Deus. O diabo domina eles, louvado seja Deus. Mas não, mas é o povo de Deus. Foi isso que Osé não entendeu. E Deus disse qual era o motivo, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Em Malaquias, capítulo 3, versículo 18, Malaquias é o último livro do Velho Testamento, está escrito assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Louvado seja o nome do Senhor. Então tem que haver, segundo o nosso Deus aqui, tem que haver uma diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Louvado seja Deus. Tem que haver uma diferença. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Jamais as pessoas que foram a Cristo continuaram as suas vidas do mesmo jeito. Todos eles que foram a Cristo tiveram a vida transformada. Louvado seja Deus. Então tem que haver diferença. Se não está havendo diferença na vida de muitos crentes hoje, louvado seja Deus, é porque, louvado seja Deus, é porque eles não foram a Cristo de verdade. É porque eles estão apenas participando de uma religião, de uma seita, de uma denominação, louvado seja Deus, porque quem vai a Cristo de verdade, quem realmente tem um encontro com Cristo, tem mudança na sua vida. Louvado seja Deus. Aí o Senhor Deus diz, vereis outra vez a diferença. Por que ele diz outra vez? Porque já houve a primeira vez. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. A diferença entre o povo de Deus e o povo do mundo. Louvado seja Deus. Por exemplo, foi lá no dilúvio. Louvado seja Deus. O povo de Deus entrou na arca, foi salvo Noé com a família, e o povo do mundo que não quis saber de Deus, que não quis servir a Deus, foi destruído. Louvado seja Deus. Então o Senhor Deus diz, vereis outra vez, tem que haver uma diferença, louvado seja o nome de Jesus. Se você, louvado seja Deus, é crente, é evangélico, e não houve uma diferença ainda na sua vida, louvado seja Deus, desculpe, mas você ainda não teve um encontro com Cristo. Você apenas mudou de religião, louvado seja Deus. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus diz, vereis outra vez a diferença. O que é diferença? A palavra diferença quer dizer falta de semelhança. Louvado seja Deus. Não haverá semelhante, louvado seja Deus, entre uma pessoa ímpia da pessoa de Deus. Não é para haver semelhança. Louvado seja Deus. Sempre o povo de Deus brilha, destaca. Louvado seja Deus. Sempre o povo de Deus está sempre por cima e nunca por baixo. Louvado seja Deus. Vereis outra vez a diferença entre o justo, louvado seja Deus. A palavra justo, para muitos cristãos, não tem ninguém injusto, louvado seja Deus. A palavra justo, louvado seja Deus, é a palavra latina, louvado seja Deus, e significa reto, ou seja, que é conforme a justiça. É isso que quer dizer a palavra justo. Então Deus está dizendo, vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, louvado seja Deus. A palavra ímpio significa perverso. A pessoa mal, louvado seja Deus. Glória a Jesus. A palavra ímpio, ela vem de impiedade. E impiedade quer dizer desrespeito às coisas santas, desrespeito às coisas sagradas. Louvado seja Deus. Então, que você acredite ou não, em muitas igrejas evangélicas existe ímpio. Eles estão louvando a Deus, eles estão orando, eles estão andando com a Bíblia, eles estão lendo a Bíblia, eles estão fazendo até vigília, louvado seja Deus, eles estão fazendo jejuns, mas infelizmente são ímpios. Por quê? Porque não tem respeito à palavra de Deus. Quando é que eu não tenho respeito à palavra de Deus? Quando a palavra de Deus diz uma coisa e eu faço outra. Quando a palavra de Deus diz faça isso, eu não faço. Quando a palavra de Deus diz não faça, eu faço. Eu estou sendo ímpio. Muito embora eu esteja numa igreja evangélica, muito embora eu seja o pastor da igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Pois bem, então, glória a Deus. Tem que haver uma diferença entre o justo e o ímpio. Agora veja, entre o que serve a Deus e o que não serve. Não é entre o crente e o católico. Não é entre o evangélico e o católico.
Não é crente, não é entre o religioso e o não religioso, não, nada disso. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Ou seja, tem que haver uma diferença entre os que servem a Deus, quer dizer, entre os que obedecem a Deus. Porque quem serve a Deus obedece, louvado a Deus. E os que não servem não obedecem. Bendito seja o nome de Jesus. Mas Josué foi diferente. Josué deixou escrito lá no capítulo 24, versículo 15. Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E quem serve ao Senhor está fazendo a melhor coisa, a melhor escolha, viu? Louvado seja o nome de Jesus. Pois bem, aí o Senhor disse a Oséias: o meu povo, louvado seja Deus, está sendo destruído. Não somente foi destruído, foi também no passado, nos tempos de Oséias, e como eu já disse, já fazem mais de 2000 anos, e o povo de Deus continua sendo destruído. Agora observe que Deus não disse: o meu povo está sendo destruído porque o diabo é muito poderoso. Não. Observe que Deus não disse: o meu povo está sendo destruído porque o diabo é muito forte. O diabo é invencível. Não, nada disso. Observe também que Deus não disse: o meu povo está sendo destruído, não é porque eles faltam orar. Não, o povo de Deus está orando. Não é porque faltam me louvar, estão louvando. Não é porque faltam ir à igreja, estão indo. Não é porque falta ler a Bíblia, estão lendo. Não é porque faltam fazer vigília, muitos estão fazendo. Fazer jejum, muitos estão fazendo. Louvado seja Deus. O meu povo está sendo destruído não é porque falta dar o dízimo, não é porque falta dar oferta, não, nada disso. Ele deixou bem claro: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Antes de chegar à palavra conhecimento, eu quero explicar para você a palavra destruído. A palavra destruído, aqui, louvado seja Deus, a palavra destruído aqui significa derrota em todas as áreas. Louvado seja Deus. Ou seja, nada que a pessoa faz dá certo. Nada que a pessoa faz prospera. Louvado seja Deus. Então a palavra destruída aqui é derrota em todas as áreas. Agora veja, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta, não é porque faltou somente, continua faltando. Está vendo? Verbo presente, porque lhe falta, porque o povo desse século 21, que nós estamos vivendo, está com falta de conhecimento. Mas falta de conhecimento de quê? Falta de conhecimento sobre Isaías 53, 4 e 5, que diz que Jesus levou todos os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, e junto com os nossos pecados levou também as nossas dores, as nossas enfermidades, e pelas suas feridas fomos sarados. O povo de Deus falta ter conhecimento disso aí, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aí você pode dizer: mas eu tenho conhecimento disso aí, eu já li esse versículo, eu já preguei esse versículo, eu conheço esse versículo de cor e salteado. Mas eu vou explicar, louvado seja Deus, sobre isso também. Louvado seja Deus. Lhe falta conhecimento. Bendito seja o nome do Senhor. O povo de Deus falta conhecer, por exemplo, Salmo 103, versículo 3. O salmista Davi disse: bendizes a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendizes a minha alma ao Senhor, e não te esqueças, muitos cristãos têm esquecido. O salmista Davi disse: não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. São muitos, são os milhares os benefícios que Deus fez para nós. Mas muitos cristãos têm esquecido. Louvado seja Deus. Veja que Davi disse: tudo que é em mim, do pé à cabeça, bendiga o seu santo nome. O salmista Davi não tinha uma doença no corpo, não tinha uma enfermidade. Louvado seja Deus. Só tinha perfeita saúde. Por isso que ele diz: bendiga o seu santo nome. A enfermidade, a doença não bendiz o nome de Deus. Louvado seja Deus. Então ele diz: glória a Jesus. Por falta de conhecimento. E também falta essas pessoas conhecerem, por exemplo, João 19, versículo 30, onde Jesus, quando estava morrendo na cruz do Calvário, Jesus bradou: está consumado. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Também falta esse povo conhecer também Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, está escrito em Gálatas.
fazendo-se maldição por nós. Cristo nos resgatou, ele não vai mais resgatar. Louvado seja Deus. O sacrifício dele foi feito uma vez só, ele pagou um alto preço. É tanto que ele disse, está consumado, louvado seja Deus. Cristo nos resgatou. O que é resgatar? Resgatar é comprar de volta, é adquirir de novo. Cristo nos adquiriu de novo para Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, o Senhor Deus disse a Osé, o meu povo está sofrendo por falta de conhecimento. Louvado seja o nome de Jesus. Então, o que eu quero dizer para você pode dizer, mas eu tenho conhecimento de Isaías 53, 4, fomos curados pelas feridas de Jesus, eu conheço Salmo 103, 3. Você conhece a letra, louvado seja Deus. Você conhece a letra, falta você conhecer o conteúdo, a revelação dessas palavras. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Eu quero dizer para vocês que não é só o conhecimento que é importante. Você conhece, por exemplo, Isaías 53, que diz que Jesus levou as suas doenças, as suas dores, pelas feridas dele foi sarado. Você não tem nenhuma doença no seu corpo, não? Você não tem nenhuma enfermidade? Se não tiver, parabéns, louvado seja Deus. Mas se tiver, louvado seja Deus, eu estou lhe dizendo que não é só o conhecimento, não é só saber o que está escrito no livro tal, no capítulo tal, no versículo tal, que é o suficiente. Então não é só o conhecimento do que está escrito nas Escrituras que é importante, louvado seja Deus. E sim o conhecimento exercitado. Glória a Deus. O conhecimento exercitado, sim, esse traz resultado. Mas só o conhecimento teórico, sem ser prático, não adianta nada. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Você pode pegar, louvado seja Deus, a Bíblia Sagrada, ir ao hospital, abrir ela em Isaías 53, 4 e 5, que diz pelas feridas de Jesus fomos sarados, e botar no doente lá e eles continuam doentes. Mas não está escrito? Tá. Mas eles não têm o conhecimento do que Jesus fez por ele, o que Jesus pagou por eles, que eles têm direito à saúde. Então não é só conhecer a letra. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, muitos cristãos estão perdendo muito tempo. Louvado seja Deus. Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém, me desculpe. Mas é verdade, muitos cristãos deixam de estar examinando a Bíblia Sagrada, louvado seja Deus, para estarem em grupinhos de pessoas conversando besteira, o que não deve. Muitos cristãos deixam de estar examinando as Escrituras Sagradas para estar assistindo um programa de televisão. Muitos cristãos deixam de estarem examinando as Escrituras Sagradas para estarem nas redes sociais, louvado seja Deus, ao invés de estar examinando as Escrituras Sagradas para adquirir conhecimento. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus deu este conselho. Examinai as Escrituras, ele disse, porque cuidais nela até vida eterna. Louvado seja Deus. E o mesmo profeta Oséias, sendo que no capítulo 6, no versículo 3, ele deixou escrito, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Cada dia que se passa, nós cristãos devemos, louvado seja Deus, cada vez mais conhecer o nosso Deus. Louvado seja Deus. Conhecer o poder que ele tem, conhecer o amor dele por nós, conhecer o preço que ele pagou para nos salvar, para nos curar, louvado seja Deus. Então, o mesmo Oséias diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Louvado seja Deus. É uma coisa contínua, louvado seja Deus, cada dia. Mas muitos cristãos não. Começou a conhecer o Senhor e estacionou. Tirou a chave e jogou fora. Estacionou. Louvado seja Deus. Lá em 2 Pedro, por exemplo, capítulo 3, versículo 18, o apóstolo Pedro disse, louvado seja Deus, crescei na graça e no conhecimento. Infelizmente, muitos cristãos, eles são anãos no conhecimento. Eles começaram a adquirir conhecimento, estacionaram, desprezaram as Escrituras Sagradas, vivem ocupados em outras coisas. Louvado seja Deus. Alguns pegam a Bíblia, louvado seja Deus, uma vez por outra, outros só quando vão à igreja, louvado seja Deus. Eles não estão prosseguindo em conhecer o Senhor. Louvado seja Deus. Por isso que estão sofrendo. Lá em Provérbios, por exemplo, capítulo 11, versículo 9, o sábio Salomão deixou escrito, os justos são libertados pelo conhecimento. Está vendo?
Louvado seja Deus. Os justos são libertados pelo conhecimento. Se eu, você, nós não tivermos conhecimento profundo das Escrituras Sagradas, louvado seja Deus, nós continuaremos sofrendo. Nós continuaremos com doenças, com enfermidade, com problemas. Louvado seja Deus. Nós estaremos precários na situação financeira, louvado seja Deus, enquanto nós não adquirirmos conhecimento das Escrituras. Então, os cristãos são libertados pelo conhecimento. Ou seja, se ele não tiver conhecimento, ele continua escravo do pecado, da doença, da enfermidade, das crises, louvado seja Deus, dos problemas, louvado seja o nome de Jesus. Por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32, o Senhor Jesus Cristo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está vendo? A verdade liberta. A verdade é a palavra de Deus. A verdade liberta. Mas veja o que Jesus disse primeiro: e conhecereis. Tem que ter o conhecimento da verdade. Louvado seja Deus. Daquilo que ela fala a seu respeito. Daquilo que você tem direito em Cristo. E tem que botar em prática. Louvado seja Deus. Aí sim. Aí, ó. E conhecereis. Primeiro é o conhecimento a respeito da verdade. Aí sim. Aí bota em prática esse conhecimento que adquiriu. E Jesus disse: e a verdade vos libertará. Se não tiver o conhecimento, não será liberto. E não é o que está acontecendo com milhares de cristãos? Claro que é. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz, em 2 Pedro 2,19, louvado seja Deus: pois cada pessoa é escrava daquilo que a domina. Louvado seja Deus. Cada pessoa é escrava daquilo que a domina. Se você está sendo dominado por uma doença, por uma enfermidade, você é escravo dela, você é servo dela. Louvado seja Deus. Ou então, se for no caso do pecado. Se você está sendo dominado pelo pecado, vencido pelo pecado, é porque você é escravo dele. Você é servo dele. Foi o que Pedro escreveu. Cada pessoa é escrava daquilo que a domina. Glória a Deus. Quem nos deve dominar é o Espírito Santo de Deus. Isso sim. Lá em Amós, capítulo 3, versículo 3, eu acho que você já conhece, está escrito o profeta Amós fazendo uma pergunta. Ele diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Esse andar dois juntos, ele está perguntando, não é simplesmente andar, caminhar. Não. Só anda quem está vivo. Quem está morto não anda, né? Então, a pergunta é: viverão dois juntos, unidos, sem estiver de acordo? Não tem como. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu não estou de acordo com a palavra de Deus, Deus não anda comigo. Deus não está comigo. Eu posso dizer que Deus está comigo, eu posso gritar, se espernear, pular, mas Deus não está, porque Ele vela para cumprir com a palavra dEle. Louvado seja o nome de Jesus. Então não anda dois juntos se não estiver de acordo. Louvado seja Deus. Para Deus andar comigo, eu tenho que estar de acordo com a palavra dEle. Estar de acordo com Deus é estar de acordo com a palavra dEle, porque a palavra dEle representa Ele. Louvado seja Deus. Aí quando eu estou de acordo com a palavra dEle, aí Deus está comigo. Louvado seja Deus. Ele mesmo diz na sua palavra: eu honro os que me honram. Louvado seja o nome de Jesus. Deus só tem compromisso, meu amado irmão, minha amada irmã, com quem tem compromisso com Ele. Se você não tem compromisso com a palavra de Deus, Deus não tem compromisso nenhum com você. E você pode dizer 1000 vezes que Deus está com você, que Deus anda com você, é por ilusão. Louvado seja o nome de Jesus. O Senhor Jesus Cristo disse, está escrito em Mateus 24:35, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Foi Jesus que disse. Louvado seja Deus. E lá em Isaías, por exemplo, capítulo 1, versículo 3, está escrito assim, ó: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento conhece a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. Glória a Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Olha, eu li para vocês Oséias 4:6, foi? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Você quer saber, na linguagem de hoje, a tradução
da linguagem de hoje, como é que diz esse versículo? O meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Na linguagem de hoje é assim, ó. O meu povo não quer saber de mim e por isso estão sendo destruídos. E não é verdade? Glória a Jesus. Quantos cristãos que não querem saber de Deus? Você pode dizer, pastor, misericórdia, eu quero. Você examina a palavra dele todo dia? Você busca ele em oração? Não. Então você não quer saber dele. Então você desprezou ele. Louvado seja o nome de Jesus. Não é simplesmente dizer que quer saber dele, é provar. Louvado seja o nome de Jesus. Então, Isaías 1,3 diz, o boi conhece o seu possuidor. Olha, o boi, um animal irracional, ele conhece o seu possuidor, quer dizer, o seu dono. Glória a Jesus. Aí Isaías diz, e o jumento conhece a manjedoura do seu dono. Tanto o boi conhece o seu dono, como o jumento conhece a manjedoura. O que é a manjedoura? É o estábulo. É o curral, aonde o animal vai comer. Então, o jumento que não tem raciocínio, louvado seja Deus, que é irracional, ele conhece, louvado seja Deus, ele sabe aonde está a manjedoura, aonde tem alimento para ele, onde tem comida para ele se manter-se vivo. Glória a Deus. Agora veja o que diz o restante do versículo. Mas Israel não tem conhecimento. Mas Israel, o que é Israel? Israel, louvado seja Deus, não é, glória a Jesus, o país não, louvado seja Deus. Mas Israel, quer dizer, mas o povo de Deus não tem conhecimento de Deus. Não tem conhecimento dos seus direitos, louvado seja Deus, em Cristo Jesus. E por isso que estão sofrendo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. Você não acha que ao invés de eu e você estar perdendo tempo, louvado seja Deus, insistindo em uma coisa, um programa de televisão que não tem futuro, que não é evangélico, em vez de eu e você estar em grupinho de pessoas conversando que não deve, em vez de eu e você estar nas redes sociais, louvado seja Deus, vendo que não deve também, ouvindo que não deve, não é melhor nós estarmos examinando as escrituras, não? Você não acha, não? Você não acha que é melhor nós estarmos em oração buscando a Deus, não? Para adquirir conhecimento da palavra dele, para se revestir da força do poder do Senhor? Louvado seja Deus. Então não é de admirar porque muitos cristãos estão sofrendo. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Então se você está sofrendo, não é porque Deus quer que você sofra. Se Deus quisesse que você sofresse, Ele não tinha mandado Jesus sofrer no seu lugar. Se Deus quisesse que eu sofresse doenças, enfermidades, Deus não tinha colocado as minhas doenças, as minhas enfermidades no corpo de Cristo. Não. Ele tinha deixado eu levar. Ele não queria que eu sofresse. Mas ele prova que não quer que eu e você sofra, que botou os nossos pecados, as nossas doenças, nossas dores, nossas enfermidades sobre Jesus e ele levou sobre si, porque ele não quer mais que nós sofra. Então, se eu e você estamos sofrendo é por falta de conhecimento. Vamos examinar as Escrituras Sagradas para nós adquirirmos o conhecimento e usarmos esse conhecimento, expulsar o mal em nome de Jesus e tomar posse da vitória. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a todos vocês, que essas palavras fiquem gravadas em vossos corações. Se você ainda não é assinado no meu canal, se quiser se inscrever, se inscreva, Pastor Givanildo Costa. Eu estou colocando mensagens 3 vezes por semana, às segundas, às quartas e aos sábados. Eu tenho mais de 100 mensagens, cada uma um tema diferente, explicação maravilhosa, fácil de entendimento, tá certo? E se você ainda não divulgou esse trabalho, divulgue, compartilhe e deixe o like para o pastor, tá certo? Então, muito obrigado pela vossa atenção, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.